Olá, meu caro, sejam bem-vindos aqui para o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar de rotina do IBAMA. Dentro do IBAMA, como vai ser a minha rotina, professor, assim que eu for aprovado? Essa é uma pergunta que eu recebi por muitos de vocês e por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês no YouTube, para que te ajude a entender como é que é a rotina do IBAMA, se você está no escritório, se você não está no escritório, se você está no campo, ou se você trabalha remoto ou não trabalha remoto. Então são vários aspectos que quero andar aqui com vocês, quero mostrar para vocês com base na minha experiência de 14 anos trabalhando ali dentro do IBAMA. Tranquilo? Meu nome é professor André Sócrates e sou analista ambiental do IBAMA, licenciado, estou de licença do IBAMA para uma outra atividade específica aqui em Nova York. Estou lidando com florestas tropicais, mas é um outro assunto para um outro momento. E quero mostrar para vocês como é que foi todo esse período, esses 14 anos trabalhando ali dentro do IBAMA. Vou dividir essa nossa live aqui em duas partes. Uma, falar como é cada uma das diretorias no trabalho presencial e depois quero falar do trabalho remoto num segundo momento. Tranquilo, galera? Beleza? Antes de passar para frente, deixe um like aqui para mim, por favor. Se inscreva no canal, que quando você faz isso, você ajuda muito o nosso canal e cada vez mais para cima. Mais um ponto que quero chamar a atenção é que estamos em Black Friday. Se você olhar aqui para baixo tem um link, é só clicar ali no link que eu vou te levar para uma experiência de aprovação no último concurso do IBAMA. Mais de 80% dos alunos do IBAMA de CMBio foram meus alunos e eles estão lá hoje com essa rotina que eu vou falar para vocês. Então, beleza. Vamos começar com a rotina, vamos deixar a rotina de trabalho remoto lá para o final, professor. Vamos falar primeiro da sua rotina, professor, dentro do IBAMA. Galera, fui aprovado no concurso ali de 2008. A prova, na verdade, o edital saiu em 2008, mas a prova foi em janeiro de 2009. Naquela oportunidade, já entrei dentro de uma diretoria, que é a Diretoria de Biodiversidade e Floresta. Na Diretoria de Biodiversidade e Floresta, fui lotado num setor que era uma área muito administrativa. Não era administrativa, mas é uma área em que eu não viajava tanto com a finalidade técnica da minha área. Eu sou engenheiro florestal, passei por um tema que era o tema 4, na época existia ainda na área florestal, então eu queria ir para a floresta, queria fazer as atividades relacionadas a engenheiro florestal e naquele momento eu tinha sido lotado em uma diretoria que era uma diretoria de sistemas de controle de madeira em todo o Brasil, que era o antigo documento de origem florestal, recente ainda, porque ele está em vigor, mas também era o Sinaflor, que depois eu ajudei, o Sinaflor é quase meu filho, então ajudei a criar aí o Sinaflor em todo o país. Mas minha rotina era uma rotina bem e bastante focada em escritório, era uma rotina em que eu viajava pouco, porque eu tinha que estar ali aprovando as telas do sistema, as regras de negócio do sistema, e vou falar uma coisa para vocês, para mim foi uma experiência incrível, porque como o sistema é um sistema nacional de controle de madeira em todo o país, que não envolve só a questão madeireira, mas envolve também os planos de manejo e a parte autorizativa, eu tive a grande felicidade de aprender bastante sobre essa área e ter bastante contato com o pessoal da fiscalização. Naquele momento, eu fiz algumas atividades de fiscalização, então fui cedido para fazer algumas atividades de fiscalização, tanto ali em Ponta Porã, como outras atividades, algumas que eu cheguei a fazer junto com a equipe da fiscalização, que foi muito interessante. Então, você pode cair num setor em que você vai ter uma área, uma rotina bem de escritório. Na época eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde com uma hora de almoço. Então essa era a minha rotina. Então chegava 8 da manhã, saia 5 da tarde, fazia uma hora de almoço e era bem de escritório. Todas as viagens que eu fiz naquela época, no começo da minha experiência ali, foram relacionadas à capacitação, porque a gente dava treinamento de capacitação em todos os estados. Galera, quando a gente implementou o sistema Sinaflor no Brasil inteiro, eu passei a viajar o tempo inteiro, porque era um sistema novo, a gente precisaria fazer capacitação. Então, só num ano, por exemplo, no ano de 2017, eu visitei todas as capitais do Brasil pelo IBAMA,
fazendo esse trabalho de capacitação. Na verdade, eu era coordenador geral já à época, eu fazia o convencimento dos governadores para a implementação do Sinaflor, governadores e secretários de meio ambiente. Tranquilo? Então, tem essa área bem negocial, essa área de capacitação, mas tem também uma área, uma rotina da fiscalização que é uma rotina bastante de campo. Então, os fiscais e quem é lotado na diretoria de fiscalização na sede em Brasília também enfrenta uma rotina de bastante viagens. E quem é lotado nas superintendências, mais ainda. Então, galera, a atividade, a gente pode dividir esse bloco também em atividades na sede e atividades na superintendência. Vamos falar um pouco mais de sede, que a gente já começou a falar. Então, o IBAMA sede, que é lotado em Brasília, tem essa característica. Na área de fiscalização e na área de licenciamento, a mesma coisa. Então, fiscalização e licenciamento, eles passam por uma situação muito semelhantes. Fiscalização, ele tem uma operação marcada e normalmente as viagens acontecem. O pessoal que é de Brasília integram as operações que normalmente é em parceria junto com as superintendências e vão fazer as atividades de fiscalização. E já o licenciamento, da mesma forma, precisa fazer uma vistoria, precisa fazer qualquer tipo de viagem para o licenciamento. A equipe da superintendência normalmente, a equipe da sede normalmente se integra com a equipe da superintendência, fazem viagem e ali se encontram, fazem vistoria em conjunto. Então, um trabalho bem conjunto da sede com a superintendência. Tranquilo? O trabalho na sede é esse trabalho mais de coordenação de todo o processo e o trabalho da superintendência, além dele ter toda a parte regional ali dentro do estado dele para fazer coordenação também, ele faz esse trabalho conectado com a sede. Tranquilo, galera? Então, falei de licenciamento, falei um pouco de fiscalização bem de cima. Então, essa atividade da fiscalização tem uma atividade a rotina muito forte da fiscalização. Eu quero bater mais uma vez nesse ponto aqui. A fiscalização, ela faz as atividades de fiscalização em campo, mas tem todo o trabalho administrativo depois de ampla defesa, contraditório, todo o processo administrativo que corre dentro do IBAMA. Então, a área de fiscalização não é só viagem, meu amigo. Na área de fiscalização, você vai ter que fazer o seu relatório. Na área de fiscalização, você vai ter que responder ampla defesa e contraditório do autuado. Tem vários processos dentro da área de fiscalização. Tranquilo? Então, sede, eu matei ali a DBFLOR, Diretoria de Biodiversidade e Floresta, mais ou menos, né? Falei da minha experiência ali na Diretoria de Biodiversidade e Floresta, que é o tema 2, que está misturado com a fiscalização. Falei um pouquinho de fiscalização na sede, falei um pouquinho sobre o licenciamento da sede. Então, no licenciamento é muito presencial também, é muito esse trabalho de dia a dia, de analisar muitos relatórios, muitos documentos. É muito técnico a área de licenciamento, gosto muito, é bastante técnico, mas tem bastante viagem também para integração de equipes para fazer vistoria. Às vezes, os projetos que estão na sede não têm relação com os projetos que estão na própria superintendência. Muitas vezes também as viagens da sede do licenciamento são feitas desconectadas com as viagens, desconectadas com as equipes de campo da superintendência. Beleza, professor, falta uma diretoria aí que é o tema 3, qualidade ambiental. Galera, a qualidade ambiental das 3 diretorias é a que menos tem viagens, ou seja, o trabalho é muito mais de escritório. Então, trabalho de escritório mesmo ali, todo o trabalho, cadastro técnico federal, então fazer normas, fazer padrões, né? Emitir autorizações, emite-se muita autorização na área de qualidade ambiental relacionada a agrotóxicos, relacionada a resíduos sólidos. Então, é o trabalho dia a dia intenso da diretoria de qualidade e ela é feita com poucas viagens para fora da sua localidade. Tranquilo? Estou falando para aquelas pessoas que trabalham presencial. Lembra? Esse bloco aqui é o trabalho na área presencial. Beleza, professor, beleza. Vamos falar ainda do trabalho na área presencial, mas vamos para as superintendências. Falamos um pouquinho da sede. Professor, você não passa para a superintendência antes de falar um pouquinho da sede na área de
analista administrativo. Sim, tem uma área de analista administrativo. Esse analista administrativo na sede, ele vai ser lotado ali na diretoria de planejamento. Então faz toda a parte de recursos humanos, RH, né, folha de pagamento, então toda essa parte bem administrativa mesmo, né, parte financeira, contabilidade, tudo isso é feito pela diretoria de planejamento. As pessoas que passarem para analistas administrativos vão ser alotados nessa diretoria de planejamento e não tem quase viagem. Professor, no máximo para superintendências, para servir de algum apoio, suporte, mas tem muito pouco. Tranquilo, galera. Essa é mais ou menos a rotina, é a rotina bem do dia a dia ali, de trabalhar com esses temas que falei para vocês do analista administrativo. Vamos passar para a superintendência. Galera, a pessoa que vai para a superintendência, ela, na verdade, trabalha com tudo. É por isso que uma das minhas apostas é ter um temão, um tema que vincula as três áreas: fiscalização, licenciamento, a parte de uso sustentável, que é a diretoria de biodiversidade e floresta, e a parte de qualidade. Então, para mim, essas áreas que são superintendências vão ser um temaço, um tema só para superintendências, porque essa pessoa, ela precisa saber de tudo. O analista ambiental lotado na superintendência, ele é um faz-tudão, ele faz tudo de fato. Tranquilo, galera? Então, é bem importante vocês saberem que vocês lotados nas superintendências, vocês não vão ser só licenciamento, vocês não vão ser só fiscalização, vocês podem integrar o licenciamento, podem integrar a fiscalização, vocês podem integrar uma atividade relacionada ao uso sustentável dos recursos naturais, por exemplo, a anuência Mata Atlântica, vocês podem integrar uma atividade relacionada à diretoria de qualidade ambiental, uma equipe técnica do Cadastro Técnico Federal e essas coisas na superintendência. Então a superintendência normalmente tem uma divisão técnica, uma divisão de fiscalização. A divisão técnica, ela, quando isso acontece, de ter essa divisão, você trabalha na parte técnica de fiscalização, mas as pessoas que ali são lotadas, elas passam para lá, passam para cá, e isso é muito fluido dentro da superintendência. Professor, o analista administrativo na superintendência, professor, ele vai a campo? O analista administrativo na superintendência faz a mesma coisa do que o analista administrativo faria na sede, em Brasília. Ele vai trabalhar com contabilidade, ele vai trabalhar com administração e assim por diante. Tranquilo, galera? Beleza, falamos mais ou menos das atividades de superintendência, muito relacionado à saída de campo, à fiscalização, bastante conectado com as atividades da sede também. Pode haver essas conexões, mas pode também ser atividade exclusiva da superintendência, em que ela bota todas as atividades ali que precisam ser cumpridas e ela desenvolve. Tudo bem? Maravilha. Professor, falei da parte de trabalho físico, rotina, como é que seria, se vocês viajariam ou não viajariam. Agora vamos falar do trabalho remoto. Professor, eu trabalho remoto. Pode todo mundo trabalhar remoto? Galera, vou falar para vocês que a maioria dos meus alunos que passaram no concurso do IBAMA, no último concurso, já estão em trabalho remoto. E eles ainda nem são estáveis, ou seja, não se passaram os 3 anos e eles não são estáveis e eles ainda estão lá dentro com o trabalho remoto. Então, o trabalho remoto é uma realidade, principalmente no IBAMA sede. Isso depende, professor, que significa trabalho remoto? O trabalho remoto vai depender da política da sua diretoria. Então, tem áreas que aceitam muito bem trabalho remoto, tem outras áreas, como atendimento ao público, que não tem, e muitas vezes, nesses casos, às vezes tem uma escala, não tem escala, ou não tem, de verdade não tem, mas a maioria das áreas que lidam com processos administrativos, eles podem ter trabalho remoto tranquilamente, e a maioria tem trabalho remoto. Muitos chefes combinam de uma vez por semana trazer todo mundo para o IBAMA sede, para fazer uma reunião presencial, para trocar experiências, para bater papo. Então, isso acontece bastante. Mas já vi casos também de alunos meus que trabalham no IBAMA sede e moram no Piauí. Então, isso acontece demais. Beleza, galera? Então, trabalho remoto, professor, se eu estou trabalho remoto, eu viajo. Galera, claro, se você está em trabalho remoto, imagina, e você é da fiscalização,
e tem uma atividade de fiscalização para fazer presencial lá na Amazônia, você pode integrar a equipe normalmente e fazer a viagem junto com aquela equipe. Tranquilo, galera? Então, beleza. Professor, entendi e trouxe para vocês mais ou menos de forma bem rápida aqui como seria a rotina se você tivesse trabalho remoto, se você não tivesse trabalho remoto, se você estivesse na diretoria ou se você estivesse na superintendência. Espero que tenham gostado e deixe aqui o seu comentário, o que você quer que a gente fale mais aqui, que tipo de parte da rotina você gostaria de entender mais, que eu trago para vocês. Um beijo, até logo, tchau, tchau.